vocês estavam cantando tão bonito, ficaram tão sérios agora. Amém? Diga para o seu vizinho assim, pois se anime, porque você veio no melhor lugar de Miami, ou seja, da Flórida, né? A gente escolheu a igreja, escolhemos a casa do Senhor para estar hoje à noite, e esse lugar é um lugar abençoado. Amém? É um lugar que quem está enfermo fica curado, quem está com a fé mais ou menos fica com a fé positiva, né? Quem está desanimado vai se animar, porque a palavra de Deus ela é assim, ela anima, ela fortalece. E é muito interessante esse culto de domingo, porque é um culto que nos dá uma força tremenda para a semana. Porque aqui eu acho que todo mundo aqui tem que enfrentar um leão por dia. Eu já tenho alguém que já está com os leões todos domados aí. Deixa eu ver. Tem alguém que enfrenta um leão por dia. Todo dia tem um desafio novo para você conquistar. Levanta a sua mão bem alta. Que bom, vocês estão vivos, né? Isso é muito bom. Tem algum mineiro aqui, só para eu saber, se eu ficar um pouco mais à vontade? Tem algum mineiro aqui? Levanta a mão só para eu ver. Amém. Puxa vida, acho que vieram quase todos para cá. Olha só. E tem aí algum carioca, deixa eu ver? Por que o carioca não vem para cá, para os Estados Unidos, gente? Está na praia. Tem uma maldade que eles fazem com os cariocas. Deve ter alguns cariocas nos assistindo aí pela internet, que a internet não tem limite, né? Mas os cariocas que estiverem me assistindo, fiquem à vontade, porque dizem que nos Estados Unidos vocês não são proibidos, os cariocas não são proibidos de entrar, não, eles têm passe livre. Não é verdade? Dizem que é porque o governo americano sabe que os cariocas não vão trabalhar, vão só ficar na praia, numa boa, né? É brincadeira. O Rio é tão lindo, né? E tem um povo tão hospitaleiro também, muito querido. E é bom que a gente está falando aqui com gente do Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste. Esse é o... Até de Rondônia. Rondônia fica em qual país mesmo? Bom, brincadeira. É outra área muito linda também. Eu gosto muito daquela região, Rondônia é norte, lá em cima, né? Então, por exemplo, eu vou estar agora no mês que vem em São Luís do Maranhão. Tem alguém do Maranhão? Não, né? Manaus, Pará, Belém do Pará. Então o Brasil é fantástico. E que bom que a gente se ajunta aqui. Amém, queridos? E... É leão, né? O pastor Patrício, depois vocês pegam ele aí fora. Aliás, cortem um lanche dele hoje, só por causa que ele está muito assanhado hoje, né? E bom, só para a gente se apresentar um pouquinho melhor, assim, foi bem apresentado, mas para termos uma empatia, né? Eu sou de Belo Horizonte, mineiro de BH, minha esposa também, né? E nós estamos casados já por 33 anos. 33, né? Uau! E temos 3 filhos, a gente só faz o que a gente faz hoje, nós fazemos um trabalho hoje pelo mundo afora, porque os filhos já estão criados, graças a Deus. Minha caçulinha já está com 26 anos, tem uma menina do meio já com 30 já. E a minha mais velha, 32 anos. A meninada está ficando velha, né? E a gente está a mesma coisa, graças a Deus. Estou há 34 anos no ministério, pregando o Evangelho sem parar e apaixonado com Jesus. Essa história que eu estou contando para vocês é para dizer que todos os dias tem muita coisa boa na vida que a gente vive, usufrui, mas a sua fé e a fé em Deus é a coisa que eu já provei, já vi, já viajei, já vi lugares fantásticos, maravilhosos, mas nada disso chama atenção tanto quanto servir a Deus, amém? Então, depois de quase 35 anos, eu não estou contando uma historinha empolgada para vocês. Isso é a realidade da minha vida, amém? É o que pauta a minha vida. Hoje à noite eu queria compartilhar com vocês uma palavra muito conhecida, tenho certeza, vocês que leem a Bíblia, mas é uma palavra que fala muito forte. Deus tem algumas coisas para ministrar sobre a nossa vida hoje. Quando você saiu de casa, não foi para cumprir uma tabela de estar aqui no culto hoje à noite. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te impactar. Deus te trouxe aqui porque Ele quer marcar a sua vida. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dar direção nova, visão nova. Amém, gente? Então vamos abrir em Josué capítulo 1. Livro de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1.
Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu daria a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quantos podem dizer amém? Amém. Verso 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desta lei, desse livro da lei, e de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu quem lhes ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Quantos recebem essa palavra? Amém? Sabe, queridos, tem algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar com vocês, que eu aprendi aqui com a história de Josué, e que é interessante que toda vez que eu leio esse texto eu tiro o nome de Josué da jogada. A gente às vezes tem que ler a Bíblia não como um livro de história, não que Deus falou para alguém, porque a Bíblia na verdade é um manual, é o seu manual, é Deus falando para você. Amém? Eu estava com um amigo hoje, ele estava apanhando muito de um iPhone. Ele precisava ligar e não conseguia ligar. Falou: o que está acontecendo com esse iPhone? Geralmente eles até colocam a culpa na mulher. A minha mulher deve ter pego esse telefone, né? Por isso que ele está estragado. E na verdade eu fui observando e disse para ele assim: o grande problema nosso brasileiro, a maioria dos brasileiros, é que não lê o manual, né? Então, quando você não lê o manual, outro dia eu comprei um aparelho aqui, fui lendo todo o manual na viagem, enquanto ia para o Brasil. E é super interessante que você acaba descobrindo algumas coisas mágicas, porque quando alguém te ajuda, parece que a pessoa é mágica, mas na verdade está tudo ali. E a vida é a mesma coisa. Por que nós às vezes temos dificuldade para entender as pessoas, entender o contexto que nós vivemos, entender, gente, a mulher, o marido, os filhos? Porque nós às vezes não lemos a Bíblia como um manual. Nós lemos como um livro, nós lemos de vez em quando. Nós quando paramos para ler a Bíblia, nós lemos assim: poxa, que histórias, né? Maravilhosas, que histórias bonitas. Mas essas não são apenas histórias, essa é a sua vida. Quando Deus te desenhou, Ele desenhou um manual de funcionamento do fabricante para ver como é que você funciona. Amém? Esse negócio é tão forte que há anos atrás, quando eu descobri que a Bíblia é um manual, eu comecei a entender as pessoas. Eu comecei a entender muita gente. Oi. É para parar já? Geralmente quando corta assim é para parar. Alô. Oi. Som, teste. 1, 2, 2, teste. Ei, teste. Pode baixar um pouquinho mais. Isso, bom. Então, quando você lê a Bíblia com outros olhos, o que acontece? Você vai entender as coisas, vai entender você mesmo, vai entender seus limites, né? E para mim foi tão forte, irmãos, que eu passei a entender melhor até a minha sogra. Mulher agora é uma bênção. Vocês não acreditam que eu boto na mala biscoitos e chocolate recheado e aqueles chocolates americanos que ela ama e levo para ela quando vou e falo: isso aqui é meu para você. Por quê? Ela gosta de chocolate. Então eu entendi que para você entender os outros, você tem que se entender e entender um pouco da vida. E a Bíblia nos dá esse mistério. Amém, gente? E outra coisa interessante que eu acho na palavra de Deus, e nesse texto que nós acabamos de ler, é que Deus não está preocupado com o quão religioso você é, o quão aplicado na religião você é, o quão assim certinho você é religiosamente falando. Sabe o que move o coração de Deus? É o seu coração quebrantado. Sabe o que move o coração de Deus? É se você é uma pessoa quebrantada, uma pessoa que se arrepende. Amém, gente?
Sabe que eu luto tremendamente, estou sendo sincero para vocês, eu luto ao longo dos anos para ser o melhor filho, para ser o melhor pai. Eu acho que eu sou bem melhor filho hoje do que fui há alguns anos atrás, né? Eu ligo hoje 2, 3 vezes por semana para minha mãe, de onde eu estiver ao redor do mundo. Eu sei que tem filhos que às vezes passam semanas e meses sem ligar para a mãe, mas liga para amigos por futilidade muitas vezes, mas não liga para aquela pessoa. Então hoje eu me vejo um melhor filho do que no passado. Sou mais atencioso. Eu me sinto um melhor marido do que fui no passado. Eu era um marido pitbull. Meu Deus do céu. Quem tem um pitbull aí meio guardado aí dentro de você? Levanta a sua mão. Tem muita gente. O meu temperamento era colérico, rebelde. E Deus teve que me transformar. Porque a vida, quando nós caminhamos com Deus, a nossa caminhada, ela é uma caminhada de transformação diária. Amém, gente? Nós não podemos simplesmente ser crente, ser religioso, e os anos passam, e quem olha para nós, fala assim, mesma coisa, está pior do que estava. Outro dia eu fui ver um pessoal queria fazer uma festa de bodas de ouro, para uma pessoa amiga nossa, um casal de amigos, completando 50 anos de casado. Ia todo mundo empolgado, e aquela pessoa, o casal já estava já nas crises e tal, estão juntos até, já tem uns 4, 5 anos que eles completaram 50 anos, e a mulher pegou e falou assim, olha, eu não vou fazer festa nenhuma, porque a gente não tem motivo nenhum para comemorar. Estava numa crise. Algumas em 50 anos tiveram 50 anos de crise. O que eu estou querendo dizer? 50 anos passaram, não melhorou nada, meu Deus do céu. Quem está me entendendo? E estão dentro da igreja. Sabe como é que quando Deus fala com a gente, queridos, Deus não fala esperando que nós sejamos super-homens, super-mulher maravilhas, ou mulher maravilha, superman ou mulher maravilha. Deus não quer super-crente. Deus quer você de uma maneira simples, sem pressão. Amém, queridos? Sem pressão. Eu não pego porque a minha mulher está perto. Eu não pego porque meu pastor está perto. Porque eu sei que o pecado, ele me agride. O pecado, ele vai destruir algumas coisas que eu construí. Amém? Eu coloquei inclusive num dos livros uma história interessante, porque eu fui para o ministério muito novo. Eu com 19 anos eu já era pastor, e já pastor titular. Então com 22 anos eu já abri sozinho minha primeira igreja, e nós tínhamos 3 cultos com mais de 800 a 1000 pessoas, cada culto, 3 cultos na quarta-feira, 2 cultos no domingo. Eu com 22 anos, Silvana com 19 anos mais ou menos, nós já com menino. E imagina como é que vem as crises, as lutas, as cantadas, porque imagina uma multidão de gente que nunca tinha entrado numa igreja, e um camarada novo falando de paz, falando de amor. Paz e amor, você pode ter Jesus, pode ter isso. A mulherada vinha. Mas quando você tem proposta, você tem propósito, você sabe para onde você vai. Então eu bem cedo eu coloquei uma filosofia de vida para mim: o crime não compensa. Na verdade eu desenvolvi uma outra filosofia. Eu falei, o período de prazer no pecado não justifica uma eternidade de desgraça na minha vida e na minha família. Eu olho hoje meus filhos criados, estou casando uma filha no mês que vem, e todos os filhos querem seguir o padrão de família que nós temos vivido, sem pressão. Amém, queridos? Por que isso? Porque eu não tive orientação.
Não fica com esse trem agarrado, não, que é pior. É pior. Então foi o que Josué foi fazer, ele foi chorar as perdas dele. Ele perdeu família, ele perdeu amigos, ele perdeu 40 anos
investimento. 40 anos acreditando numa promessa, acreditando numa terra que manava leite e mel. Toda a geração que saiu com ele do Egito morreu no deserto. Agora só tem ele e Caleb, e o mentor dele, o pastor dele, o líder dele, o visionário Moisés, sobe o monte para morrer. Parei de brincar, ele disse, e foi chorar. Chorou pra caramba. Porque é isso que a gente tem que fazer quando a gente perde. Se tem uma coisa que Deus quer que você faça, é chorar suas perdas. Amém ou não, queridos? Amém? E ele chorou profundamente. Não sei por quanto tempo, a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que em um determinado tempo que ele está chorando. E ele não estava chorando assim, animado, chorando com fé, chorando com um choro de conquistador. Ele está chorando de chorar mesmo. E quando a gente está mal, querido, a gente está mal, cabeça baixa, mão no queixo. O que eu vou fazer agora? É ou não é verdade? O que eu vou fazer agora? Desempregado, sem esperança, o negócio quebrou, a visão foi para o buraco, o plano, o projeto imobiliário da terra que mana leite e mel foi para o buraco. O que eu vou fazer agora? Sou a próxima vítima. Aí quando ele está nesse estado, por isso que é interessante a gente ficar mal, quando tiver que ficar mal, mas fique na presença de Deus. Amém. Pastor, como é que a gente fica mal na presença de Deus? Se você me fizer essa pergunta, é porque você é religioso. Fora dessas quatro paredes, você fica mal, meu irmão, na presença ou estou fora da presença dele? Deus não falou que na presença dele está tudo 100%. Porque tem muitas vezes que ele vai fazer você sentir algumas coisas, porque ele está te provando. O fogo depura, e o fogo, ele tira impurezas. E quando o fogo está aceso, sabe o que acontece? Vai jogar as impurezas para cima. Dizem que a prata, o acrisolador de prata, eu até conto uma dessas histórias também num dos meus livros. Umas mulheres ficaram curiosas com o texto de Mateus, que diz que o acrisolador pega a prata e acrisola, molda e faz depura. E algumas das mulheres de um grupo de oração foram saber como é que é isso, como é que ele faz isso na verdade. E ela ficou do lado do homem com um tacho de prata e fogo embaixo, e o acrisolador ali olhando. E ela, então, uma das mulheres perguntou assim: mas como é que o senhor sabe que a prata está boa? Porque nós está tudo muito quente, o senhor está suando. Ele falou: eu não posso tirar os olhos da prata, o fogo está muito quente, muito aquecido. E quando é que o senhor sabe que está bom? Quando eu vejo a minha face, é porque está tudo limpo, não tem impureza. Muitas vezes Deus vai nos depurar, sabe por quê? Ele quer ver a face dele em nós. Ele quer ver exatamente aquilo que está no coração dele, fluindo da nossa vida. Aí, queridos, tem que tirar muita impureza do nosso passado, da nossa história. E Josué está num estado desse. Josué era um conquistador, sim. Ele era um bom discípulo, sim. Toda vez que Deus ia falar com Moisés, quem estava na porta da tenda? Josué. Quando ele sobe o monte, 40 dias Deus falando com Moisés no cume do monte Sinai, e é um monte alto para Juju. Quem estava lá? De noite com frio, de dia com calor, no deserto? Josué. Agora ele está em crise. Aí quem vai encontrar com Josué? O próprio Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode não ter respostas para a sua vida, mas mantenha-se firme em Deus. Você pode não ver esperança na sua frente, mantenha-se firme em Deus. Você pode olhar e as portas estão todas fechadas, mantenha o seu foco em Deus. No momento de Deus, Ele virá e vai responder você de uma forma poderosa, e você vai entender. Eu costumo brincar que, enfim, tem um slogan de uma rádio no Brasil, a Rádio Bandeirantes, né, uma Band News. O slogan deles é bem interessante, porque eles falam de notícias o dia inteiro, 24 horas. E o slogan deles é o seguinte: em 20 minutos na Band tudo pode mudar. Eu costumo brincar que em 20 minutos uma situação caótica pode se transformar na mão de Deus e você entrar no veio do melhor de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Quando Deus chega para esse homem, ele está lá cabisbaixo, mal. Não quer ir na igreja, não quer ir no culto, não quer ir no culto de oração, não quer ir na escola bíblica, não quer nem ensaiar se ele é adorador. E Deus chega e faz o quê? Olha para ele e fala assim: coitadinho, você está tão sofrido, fizeram tanta injustiça com você, esse povo te trucidou durante 40 anos. É isso que Deus faz na sua Bíblia aí? Você sabe quando a gente está mal, o que a gente quer ouvir? A gente primeiro quer um ombro, e depois que a gente entende a gente. Gente que diz assim: eu te entendo,
Eu sei o que está acontecendo, eu sei que você não merecia isso. Olha, foi uma injustiça mesmo. E isso não faz nada de mudança na vida da gente. A gente fica só mal, mas ficamos pior. Mas quando Deus vai encontrar com Josué, é engraçado. Leia a Bíblia depois você vê com outros olhos. Deus não diz para ele, paz do Senhor, não diz graça e paz, não diz bom dia nem boa tarde. Deus foi no rim de Josué. Sabe por quê? Deus sabia o que ele tinha colocado dentro de Josué. Tem momentos que Deus não vai responder você do jeito que você quer, do jeito que você esperava, porque Ele sabe o que tem dentro de você. E o que tem dentro de você é muito mais do que o que a gente pode ver de fora. Quantos podem dizer amém por isso? Deus chega para Josué e diz para ele o quê? Olha só, Moisés, meu servo, está morto. Eu lembro desse texto, quando essa passagem caiu no meu espírito, eu falei, mas Deus, o cara está precisando de carinho, de afeto. Imagina o pastor chegar na sua casa e falar, olha, seu passado está morto, Moisés está morto, sua história está morta. Peraí, você vai mexer mais na minha história negativamente? E Deus chegou, foi lá mesmo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que mais paralisa o homem não é falta de dinheiro, não é falta de recurso, não é falta de nada, é o medo. Quando o homem está com medo, medo de fracassar, medo de errar, medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de não se sustentar, medo de não sobreviver, medo da velhice, medo da doença, medo de perder, você paralisa. Deus não quer que você se paralise. Por isso que ele chega para Josué e fala assim, Moisés, meu servo, está morto. Eu falei, mas Deus, que negócio é esse? Sabe o que Deus está falando com ele? Se você não enterrar o seu passado, você não vai estar pronto para a nova etapa de Canaã. Agora deixa eu explicar isso para você aqui. Eu não sei quanto tempo você está aqui. Quem está aqui mais de um ano? Levanta a mão, deixa eu ver. A maioria. O que você perdeu aqui na Flórida? Ou na onde você veio aqui nos Estados Unidos? De onde você veio? O que você perdeu do Brasil? Primeira coisa que aconteceu comigo, pastor Patente, quando eu cheguei aqui há 16 anos atrás, no Texas inclusive, eu vim para um ano sabático, até que parece que é brincadeira, né? Eu tinha feito 20 anos de ministério e eu queria investir na família. Fui para uma escola em Dallas, que eu ajudei a fundar uma sucursal deles em Belo Horizonte, chama Crestwood Nations, Cristo para as Nações, e eu fiquei ali por um ano e pouco. E a primeira coisa que eu entendi que eu perdi lá foi minha identidade. Não foi aquela identidade com a foto feia, não. É a identidade, quem você é. Porque eu estou num país onde eu não falava a língua. Eu estou num país onde ninguém me conhecia. Eu era um pastor por 20 anos em Belo Horizonte. No meio evangélico eu era muito conhecido. Agora eu estou num lugar e eu agora começo a chorar. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Foi uma escolha minha, mas o que eu estou fazendo aqui? Você perde identidade muitas vezes. Agora, sabe o que eu aprendi? Eu falei assim, você está aqui para construir uma nova história. Enquanto você ficar aqui, floresça onde é que você está plantado. Porque se eu ficar olhando para o que eu perdi, para o que eu deixei para trás, amém, gente? Igreja, deixei família, deixei um monte de coisa. O grande problema de muitas pessoas é viver aonde? Na nostalgia, no passado. Eu falava com algumas pessoas essa semana que perderam casa, perderam tudo. Aliás, antigamente, eu lembro, uns 6, 7 anos atrás, a gente orava para Deus abençoar na compra das casas. Todo mundo quer uma casa própria. Outro dia eu estava ministrando em Boston, uma mesa de jantar depois do culto, fomos jantar num restaurante, e a gente conversando e tal, e uma irmã que estava do meu lado, esposa de um dos líderes, ai pastor, nós estamos orando agora para Deus nos livrar da nossa casa. Falei, puxa, que coisa engraçada, né? Antes orava para Deus trazer a casa, agora para Deus livrar, porque o morte ficou absurdo de caro. Não importa que situação, que crise, o que você perdeu. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Eu gostaria de ter falado isso para a reunião de pastores até, porque eu ministro para pastores ao redor do mundo, mas eu nunca consigo encaixar a minha data quando está aqui. Mas uma coisa que eu tenho sentido aqui muito forte, e começa pelos pastores, pelos líderes, porque a gente quando perde, a gente fica nocauteado. Você perde uma família, você perde um membro, você perde 2 membros, volta a gente para o Brasil, eu pastorei aqui 8 anos, eu sei exatamente o que é isso, e a gente vai ficando infartado emocionalmente. A igreja fica infartada emocionalmente. Eu estava tomando banho hoje de manhã, eu já ministrei hoje lá em Kendall, então saí bem cedo de casa, voltei, tomei outro banho, muito cheiroso,
Mas eu estava tomando o primeiro banho do dia. Já vou tomar um quando chegar em casa ainda. Vai ser 3 hoje. Nós estamos na Flórida, afinal, né? E eu estava pensando em casa assim, sabe, pastor, quantos por cento da comunidade evangélica, comunidade brasileira aqui, está dentro da igreja? Eu cheguei à conclusão que talvez não seja 1% hoje, em algumas regiões. Pode ser que seja 5%. Nós temos 95% de pessoas que estão fora. E quando eu estava pastoreando aqui, eu desafiava a igreja e muita gente falava assim, não pastor, mas o meu vizinho já foi em 3, 4, 5 igrejas. O outro falava, o meu vizinho também já foi, meu vizinho já foi convidado. Peraí, então alguma coisa está errada com a igreja. Amém, queridos? Porque as pessoas precisam olhar para nós, e nós temos o bom perfume. Aqui atrás da orelha que a gente põe perfume, não é? O bom perfume de Cristo, ele atrai. Quem está me entendendo? Amém ou não? Amém. O meu testemunho precisa atrair, meu exemplo precisa atrair. Então, quando Deus trata com Moisés, Deus não está passando a mão na cabeça de Josué, Deus não passa a mão na cabeça dele. Deus está dizendo o seguinte: olha, você já chorou? Então, chora mesmo. Agora você vai ter que enterrar o seu passado, porque você vai ter que se preparar para ir para o novo que eu tenho para você. Amém? Segunda coisa que Deus fala para Josué, primeiro ele fala, enterre. Moisés morreu, você tem que enterrá-lo. A gente tem que chorar o que nós perdemos, seja no Brasil, seja onde for. Tem gente que perdeu parentes e não conseguiu chegar lá. Chore a perda, mas levanta a cabeça. Eu não estava lá. O senhor não sabe que dor é essa. Você não foi, você podia ir, você não estava preso aqui, você só não podia voltar. Não é verdade? Fala para você mesmo, você está chorando, cara, chora e para. Você tem que levantar a cabeça e consolar quem pode ser consolado. Mas eu perdi coisas lá, você não tem ideia. Você tem braços, você tem pernas, você é uma pessoa saudável. Quantos podem dizer amém por isso? Sabe o que eu estou falando aqui hoje para você? Reprograme a sua vida, reorganize a sua vida, redirecione a sua vida. Amém? A maior perda não é casa nem carros, tudo a gente conquista de novo. A maior perda não são pessoas até. A maior perda que nós temos na vida é a perda de tempo. É você que tem, sabe, fica pensando em coisas que está lá atrás e você não consegue vislumbrar que tem um futuro a partir do momento que você está vivendo, que é o hoje. Amém, queridos? Então vai estudar. Segunda coisa que Deus fala para Josué é: se prepare, porque o que eu prometi aos meus antepassados eu vou cumprir. Canaã, uma terra que emana leite e mel. Quantos creem que nessa terra, ou aonde Deus te colocar, você vai ter o melhor de Deus e a bênção dele? Levanta a sua mão. Você precisa crer nisso todas as manhãs. Amém, gente? Você tem que enxugar as lágrimas e amanhã de manhã dizer assim: campeão ou campeã. Tem um leão lá fora para você vencer e você vai vencer. Programe a sua vida, planeje a sua vida, porque Deus tem a mesma terra que Deus mostrou há 40 anos atrás a Josué. Ele está dizendo agora: essa terra ainda está de pé, essa promessa ainda está de pé. Quantos podem dizer amém por isso? Terceira coisa que ele fala, segunda ele fala, se prepare. Eu faço uma oração, estou sentindo que eu posso fazer hoje, e quando eu faço essa oração na igreja, eu estou sentindo de fazer, o salário das pessoas aumenta. Vocês querem que eu faça essa oração hoje para dobrar o seu salário? Sim ou não? Eu dou 2 pulos com o pé esquerdo, depois pulo com o pé direito, mas é verdade, dou um rodopio, e se eu parar de novo com o pé esquerdo, aí dobra o salário imediatamente de quem estiver olhando para mim. E eu estendo a mão assim. Vocês acham que eu devo fazer essa oração, sim ou não? Estou falando sério, faço ou não faço? Faço ou não, gente? Essa igreja é crente, viu você? Onde eu vou e quando eu lembro desse negócio, eu falo, as pessoas falam, faz. Olha o sorriso. Porque está todo mundo querendo aumentar o salário com vida fácil. Sabe como é que aumenta o seu salário? Seja o melhor funcionário da sua empresa. Seja o mais dedicado. Estude. Leia as apostilas. Leia o manual da máquina que você opera. Amém? Se informe com tudo que você puder se informar naquilo que você está fazendo. Não tem nada pior do que você ir num profissional, e o profissional já está há muitos anos na profissão e ele é ruim. Eu estava 2 semanas atrás em Belo Horizonte e paguei 46, vou até falar o valor, R$46 para cortar meu cabelo.
E o cara me assassinou o cabelo. Eu sou meio chatinho do cabelo. Ainda tem assim, tomar uns cuidados, né? Aí eu vou lá agora, eu vou ter que ir mesmo, e eu vou lá para o cara consertar. Porque ele é um profissional bom. Bom assim, né? Você sabe, se fosse bom não tinha estragado. Por que o senhor vai lá de novo, pastor? Ele já acertou em outras vezes. Agora eu vi que o cara deu uma... Aí, como eu tenho um relacionamento de muitos anos, eu vou lá e vou falar para ele, porque eu sei que se ele botar a mão com outros olhos, ele vai consertar. Agora, eu já saí de diversos salões de cabeleireiro, onde literalmente meu cabelo foi destruído, porque eu corto cabelo em vários lugares, porque eu viajo o tempo todo. Eu já ando com gel. Hoje eu estou de gel porque foi destruído lá. Quando vocês me viram de gel, o pastor Edson com o cabelo destruído. O gel dá aquela salvada, né? O que eu estou querendo dizer para vocês? Que não tem nada pior. O cara está 10 anos na profissão, 15 anos na profissão, 20 anos na profissão, não sabe cortar um cabelo, não sabe tingir um cabelo, não sabe fazer um negócio. Outro dia uma amiga minha foi tirar, não sei se daqui, ou que bigode, sei lá o que foi, e saiu com tudo queimado. Eu falei, que negócio é esse? Que profissional é esse? Quem está me entendendo? Amém, queridos? E tem outras áreas. Então, o que Deus está falando na linguagem de hoje é: se prepare para entrar no melhor que eu tenho para vocês. Depois ele fala a terceira coisa: seja forte e corajoso. Ele está dizendo o seguinte: não adianta você vir para a igreja domingo à noite e achar que a igreja, que o pastor, que os irmãos vão resolver o seu problema. Você virá para receber palavra, receber encorajamento, receber fé, e você vai sair daqui e dizer assim: Deus, esse negócio é comigo, e essa terra eu vou conquistar em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu estou meio dividido para o Brasil, meio dividido para... Então fique inteiro, meu irmão, num lugar só, porque quem está dividido não vai para lugar, nem vai para lá, nem fica aqui. Se você está aqui, fique 100% aqui. Amém? Tem gente doida com o Brasil, porque o Brasil agora está bombando a bola da vez. Até a Macy's agora tomou conta do Brasil, está Brasil pelo Brasil, pelos Estados Unidos fora. Macy's todo final de semana. Isso eu estou falando, não é propaganda para eles. E está todo mundo assim: olha o Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não estiver preparado, fique onde é que você está mesmo. Porque se você voltar para o Brasil hoje despreparado, tu está frito. E se for irmã, tu está frita. Estou falando sério. Irmãos, tudo é um absurdo. E se você não for bom no que você está fazendo, vai ter vontade de voltar pelo México nadando sem respirar. Encontramos um casal lá, uma família agora lá. A família pegou na mão da Silvana e falou: fala um pouco lá, não vi não. Eu falei: mas o que aconteceu? Não, fala para eles não virem. Foi. Não, uma semana você é novidade. Eu chorava. 2 semanas você já não é novidade mais nada. Você não tem mais presente. Os bolinhos, o pão de queijo já não vai para o forno mais. Não tem mais ninguém, não tem mais agrado. Você já é pessoa comum. Ela estava 3 anos, não conseguia voltar. Tem gente aqui dividido, não está nem aqui nem lá. Por que você não se envolve no ministério, não cresce no ministério aqui, não ajuda o pastor, não ajuda a igreja, o reino de Deus? Ah, eu estou me preparando para ir para o Brasil. Quando você chegar, se você estiver bom aqui, quando você chegar lá, você vai fazer a mesma coisa. Porque você vai florescer no que você está plantado. Amém? Amém? É isso que ele vai dizer: seja forte, seja corajoso. O inimigo não é maior aqui ou maior lá. Deus quer te preparar aqui, querido, seja no ministério, seja na área pessoal, seja a nível de relacionamento, seja a nível profissional. Amém, queridos? E por último, Deus fala para ele: não aparte da tua boca os ensinamentos desse livro da lei. Medita nele de dia e de noite. A nossa mente, às vezes, ela é furtada, roubada por tantas coisas que acontecem à nossa volta, e nós começamos a perder o foco. E a palavra de Deus, o Senhor está dizendo aqui a Josué: não se aparte da sua boca essa palavra, medita de dia e de noite. E ela fala, nos ensina uma outra coisa interessante: dê testemunho dos ensinamentos que você tem recebido nesse livro da lei. Amém? Por que dar testemunho é bom? Porque você já ensinou alguma coisa para alguém? Ensina para uma criança qualquer coisa, você vai aprender 2 vezes. Você vai aprender porque você está preparando para ensinar, e quando você estiver ensinando algo, você vai estar aprendendo de novo. Amém, gente? É verdade, às vezes eu chego em casa meio chorando. Quem já chorou ouvindo uma ministração, ouvindo uma palestra, ouvindo alguma coisa que te tocou? Levante sua mão, lendo a Bíblia. Às vezes, a semana está rindo. Às vezes eu chego em casa assim com o olho meio vermelho e falo: o que aconteceu com você? Estava ouvindo um pregador ali, dormindo. E que pregador que você estava ouvindo?
Eu mesmo. Botei meus CDs. Eu não consigo parar. Você está achando que é engraçado? Ela está aqui, ela é testemunha. Mas como é que é isso, pastor? Você é meio louco, Não. Porque quando eu estou ministrando para vocês, Deus está ministrando para mim. E quando eu estou ouvindo no carro, seja onde for, Deus está ministrando para mim. Quando você está ensinando algo para alguém, você está sendo ministrado. Como vocês estão me entendendo? Você vai ficar bom naquilo. Aquilo está mexendo com você. Nos últimos anos, uma das palavras que eu mais ministrei foi sobre perdão. Irmãos, pode cuspir na minha cara hoje. Eu vou querer te matar. Mas aí eu fico firme. Aí eu vou enxugar aquilo, longe de você. Depois eu vou voltar para você e falar assim: poxa, me perdoa, eu acho que eu fiz alguma coisa que não devia, mas eu quero liberar a sua vida para que a minha vida seja liberada também. Vamos ficar na boa? Não, vamos fica na boa. Eu já estou te liberando, estou indo embora, eu estou te liberando. Você está me entendendo? Eu faço isso o tempo todo. Não o tempo todo, não tão assim o tempo todo, né? Vocês entenderam, né? Não tão o tempo todo. Mas eu faço isso muito, eu faço sempre que é necessário. E às vezes a outra pessoa fala assim: eu nem sabia que você tinha ficado triste com isso. Não importa o que a outra pessoa vai dizer. Eu já ouvi de tudo que vocês podem imaginar. Isso é porque eu sou muito forte. Eu passei por cima de você porque eu sou muito forte. E não era coisa nenhuma. Mas eu não ia agora brigar com ele, quem era mais forte e quem era mais fraco. Eu tenho uma palavra de Deus que está tocando no meu coração. E ela me disse que se eu reter o veneno, ele vai fazer mal para mim, não vai fazer para o outro. Então o que é melhor eu fazer? Eu libero. Irmãos, eu libero todo mundo. Libero irmão, libero irmã, libero cunhado. Meus cunhados são uma vez. Fala sério. Tanto da parte da Silvana como da parte das outras, dos outros 11 irmãos que eu tenho, cunhados e cunhadas, né? Uma vez. Por quê? O coração está ali. Tem qualquer mutreta, tem qualquer problema, eu libero. Amém? Isso é a palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? Não guarda no seu coração. Não guarda. E Deus está dizendo para você assim: não esteja ansioso por nada. Não deixe a ansiedade tomar o seu coração. Quando estiver assim, meio ansioso, meio assim, começando a tremer, bater o pé demais, bater o joelho e fazer cacuete, meu irmão, para e fala assim: Deus, entra nesse negócio. Estou no teu reino. Estou estabelecendo o teu reino. Quantos podem dizer amém por isso? Enterre o seu passado. Cachorro morto, por mais que ele seja uma gracinha, e os dentes são todos bons, e o pelo é tão lindo, morreu, ninguém quer passar perto e botar no quarto do lado para ficar olhando todo dia. A gente até tampa o nariz quando vê um cachorro morto. Ninguém fica olhando que dente que o cachorro tem. Não é verdade, gente? Morreu, tem que enterrar. Foi algum tipo de ofensa? Enterra, resolva. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Aí pergunta para mim assim, Pastor Edson, eu estou falando aí da frente, mas é fácil esse negócio? Agora eu vou responder para vocês. Não é fácil, mas é o melhor caminho. Às vezes eu falo para mim assim: rapaz, eu olho para mim no espelho e falo assim: está pensando o quê? Rapadura é doce, mas não é mole não. Você tem que saber disso. Fica de pé no seu lugar, quero orar por você. Resolva. Quebra os laços. Chore o que tirou sua paz. Chore o que você perdeu. Entrega. Perdeu um amor. Deixa embora. Tem gente que mata, né? Eu matei porque... Por que você matou? Matou. Vai ficar preso agora. Libera. Tanto homem batendo em mulher, matando, não sei o quê. Vai ser bobo. Não deu certo. Levanta a cabeça. Lembra da palavra que eu dei? Valoriza-se. Se valoriza. Você tem um propósito. Feche os seus olhos. Deus, Ele quer estabelecer na sua vida aquilo que está no coração dEle. E no coração de Deus tem o melhor. A boa, perfeita e agradável vontade dEle sobre a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, nós ouvimos a Tua palavra.
E não é fácil cumprir a tua palavra, mas é o melhor caminho. Nós nos colocamos diante de Ti e temos respostas, temos paz. Quantas vezes, Senhor, nós ficamos desesperados porque não temos nenhum tipo de porta aberta diante de nós, mas quando conseguimos confiar no Senhor, o Senhor vem e abre a porta, o Senhor faz, o Senhor tem controle de todas as coisas. Toma cada mente, cada coração, cada vida nas Tuas mãos hoje à noite. Meu Deus, tanto os nossos jovens, rapazes e moças, quanto os nossos adultos, casais que estão aqui, famílias, adultos solteiros, cada um tem sua necessidade, tem seus problemas, suas crises, suas lutas. Nós estamos vivendo um momento tão forte de transição e de incertezas na nossa comunidade aqui, mas nós queremos hoje voltar para casa com uma certeza no nosso coração: o Senhor está no controle, e se o Senhor está no controle, vai haver bonança, vai haver paz, vai haver resposta às nossas orações. Põe a tua mão nesse casamento, põe a tua mão agora, Senhor, neste relacionamento que está truncado, está difícil, meu Pai, de levar avante. Restaura o coração desse marido, dessa esposa. Nós não estamos falando hoje à noite de uma coisa impossível. É difícil, mas não é impossível. O Senhor tem nos ensinado o caminho, a direção, e é para isso que nós estamos aqui hoje à noite. Por isso nós te pedimos, Deus, toma cada coração agora e traz a tua paz. Eu quero também orar, Senhor, desafiando cada servo do Senhor, cada servo, a obedecer e a cumprir aquilo que está na tua palavra, que vai fazer bem para nós, que é testemunhar o teu nome, que é falar para os outros, não da igreja, não da nossa religião, mas que o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que restaura a nossa linguagem, o Senhor restaura os pensamentos, Senhor, que tem na nossa mente. Deus, que o Senhor possa nos dar graça por isso. Nós oramos no nome de Jesus, somos a Ti agradecidos, para a Tua glória e para o Teu louvor. Aleluia. Levanta a sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu creio, eu estou vivendo um tempo novo, e esta noite, esse dia será o primeiro dia do resto da minha vida. Eu não aceito ser número, eu sou um nome, e eu vou começar a escrever uma nova história, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Privilégio nosso podermos participar da ceia do Senhor, desse banquete espiritual, depois de recebermos essa palavra que tanto encorajamento trouxe para o nosso coração, A palavra de Deus diz que naquele dia Jesus participa da Páscoa com seus discípulos. A Páscoa era um dos eventos mais celebrados pelos judeus, como é até hoje. E eles relembram ali os 430 anos de cativeiro no Egito, e de como Deus interveio na história e libertou esse povo através das mãos de Moisés. E a Páscoa era uma forma de lembrar o que Deus fez. Mas logo em seguida, Jesus institui e estabelece a ceia. Jesus pega o pão, parte e dá aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo dado por vós.
fazer isto em memória de mim. Assim como eles já haviam comido as ervas amargas, o pão sem fermento e a carne mal passada, que relembrava os tempos amargos de cativeiro, então agora eles conseguem entender toda a simbologia de quando Jesus pega o pão e parte, porque Jesus já havia dito: eu sou o pão da vida. Eles agora estavam entendendo que aquele pão simbolizava a própria vida dele, que seria partida logo em seguida por amor a nós. Depois o Senhor Jesus toma o cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança. Por que da nova aliança? Porque as alianças que foram feitas desde Adão até aquele presente momento, todas elas foram quebradas, não por Deus, mas pelo homem. Mas agora, a nova aliança feita através de Jesus foi cabalmente cumprida. Por isso que lá na cruz ele vai dizer uma palavra que tornou-se conhecida por todos nós, mesmo aqueles que não conhecem o grego: tetelestai, está tudo consumado. Por quê? Porque dessa feita a aliança foi cabalmente cumprida por Jesus. Ele então diz: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O apóstolo Paulo depois nos dá uma nova instrução dizendo: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Tenho visto algumas orientações dos pastores e de líderes que dizem: se você não está em condições de participar da ceia, se abstenha, porque o fazendo, você estará tendo juízo sobre você. Mas não é essa a orientação da palavra. A orientação da palavra é que você se examine. Quando Jesus orienta aos seus discípulos: se alguém tem alguma coisa contra vós, deixe a sua oferta sobre o altar, vai, resolve essa questão e depois faz a oferta. Não é para ficar sem dar a oferta, é para resolver a questão. Não é para ficar sem participar da ceia, mas é não deixar que isso, esse pecado, seja empecilho de você continuar vivendo a sua vida cristã na presença do Senhor. Não faça disso um pretexto para você deixar de participar desse banquete espiritual. Arrependa-se, aproprie-se do perdão de Deus e assim participe dignamente do corpo e do sangue. Amém, queridos? Senhor Jesus, aqui estão o pão e o vinho, símbolos do teu corpo e do teu sangue, e nós queremos participar, Deus, com alegria no coração, com gratidão, por reconhecer que aqui estão simbolizados o teu sacrifício, a morte, a ressurreição e a volta de Cristo. Ó Deus amado, nós pedimos em nome de Jesus que tu nos purifiques de toda impureza, para que possamos participar dignamente do pão e do vinho, e assim sermos nutridos espiritualmente para testemunharmos melhor do Senhor, que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos cantando essa música, começando por essa aula aqui. Você vai vir, pegar o pão e o vinho, vai reter com você até que todos possamos participar juntos.